Olá, pessoal! Já estava com saudade de vocês. Nós vamos falar agora do roteiro 28. Pessoal do sexto ano, o assunto é atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre corresponde à camada de ar que envolve a Terra e é constituída principalmente por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, entre outros gases. Essa camada é responsável pela manutenção da vida no planeta, visto que uma de suas funções é manter a temperatura estável, impedindo que haja grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. A atmosfera terrestre divide-se em camadas de acordo com a variação da temperatura. Suas camadas são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Olha aqui no desenho do lado. Nós temos a Terra, e nós vemos que a atmosfera, ela protege a Terra contra os raios do Sol. Só que ela foi dividida em 5 camadas. A primeira, onde nós moramos, troposfera, mais acima, segunda, estratosfera, terceira, mesosfera, quarta, termosfera e quinta, exosfera. Depois é o espaço sideral, né? Camadas da atmosfera terrestre. Com base no critério da variação de temperatura, a atmosfera terrestre é dividida em 5 camadas. Apesar de a atmosfera ser disposta em camadas de acordo com essa classificação, é preciso ressaltar que não existe um limite físico entre elas, porque a atmosfera é um meio fluido, constituído por gases. Não dá para ver a divisão de uma para outra, não. Isso é mais ou menos em quilômetro, né? Mas não tem uma divisão física para a gente ver, não, tá? Então, nós vamos falar nas 5 camadas, né? A primeira camada é a mais importante para nós, que é a troposfera. Representa a camada de maior importância para os seres vivos, pois possibilita que eles respirem. E respirar, gente, é o mais importante para nós, né? É a camada mais próxima da superfície terrestre, onde a gente vive. Apresenta uma distância de aproximadamente 17 quilômetros até seu limite superior e um volume de 80%. É na troposfera que ocorre a maioria dos fenômenos climáticos, como chuva, granizo e nevoeiro. Nela, há uma diminuição da temperatura à medida que se aumenta a altitude. Então, à medida que vai subindo, a temperatura vai caindo na troposfera. Por isso é que as montanhas, elas têm os picos, né, de neve. Os lugares mais altos são frios, né? Então essa é a troposfera, aonde nós vivemos, onde o avião pequeno, de pequeno porte, eles trafegam, os balões, até onde os balões chegam, onde tem as nuvens, tá? A segunda camada, a estratosfera. Na estratosfera, ela é a segunda, então ela é onde tem maior incidência de aviões, porque não tem nuvens. Então, nessa camada circulam os aviões de carga e de passageiro. É a segunda camada da atmosfera e nela se localiza a camada de ozônio, tão famosa, né, gente? Região com grande concentração de gás ozônico O3, que protege os seres vivos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Então, nessa camada, há um gradativo aumento da temperatura, pouca concentração de vapor de água e o ar movimenta-se horizontalmente. Então, é uma camada mais limpa em termos de nuvem, então os aviões preferem. E os maiores conseguem chegar lá, os de carga e os de passageiros grandes, né? E ela tem a camada de ozônio, que faz a proteção na Terra contra os raios ultravioleta do Sol. Então, eles batem aqui e voltam, né? A terceira camada, mesosfera, representa a camada mais fria da atmosfera e seu ar é rarefeito. Ar rarefeito quer dizer pouco ar, não dá para respirar, né? Suas temperaturas podem chegar a menos 90 graus Celsius. A temperatura diminui com o aumento da altitude. Nessa camada, há fragmentação de meteoritos por meio de processos de combustão, evitando que cheguem até a superfície terrestre. É onde o meteorito bate e quebra, né? Ele vem em direção à Terra e ela consegue proteger, tá?
Próxima camada e quarta camada é termosfera. A termosfera é também conhecida como ionosfera, em decorrência da grande concentração de íons. São átomos carregados eletricamente. Apresenta altas temperaturas que podem chegar a 1.500 graus Celsius à medida que há o aumento da altitude. Quanto mais subir, mais quente é. Nessa camada, é possível observar o fenômeno óptico conhecido como aurora polar, aurora boreal e aurora austral. Na termosfera, orbitam os ônibus espaciais. Gente, esse aurora boreal aí é onde aparece no céu um colorido, no lugar das nuvens, assim, um colorido. Dizem que é muito lindo, né? As pessoas fazem turismo para ver isso, tá bom? E onde estão os satélites? Se tem muito íons, e são átomos carregados eletricamente, onde faz as transmissões de rádio, TV, satélites, os satélites param ali, ficam girando ali, né? Transmitindo, tá? Próxima camada, exosfera. É a última camada da atmosfera, então é a quinta camada. E representa a transição entre a atmosfera e o espaço sideral. Nela, o ar é rarefeito, não dá para respirar, e constitui-se por hélio e hidrogênio. Suas temperaturas podem atingir 1.000 graus Celsius. Isso exige que as naves espaciais sejam construídas com material resistente a altas temperaturas. Então, lá em cima é que tem as estações espaciais, creio eu, né? Tá bom? E aí, gente, nós, para encerrar, vocês estão vendo a Terra e a quilometragem, como que é dividida a atmosfera com relação ao Sol, olha lá. Dá 0 quilômetro é terra, né? Então, até 10 quilômetros é troposfera, depois até 50 quilômetros estratosfera, até 80 quilômetros mesosfera, até 500 quilômetros é termosfera e exosfera, tá bom? Bom estudo para vocês, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.